Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus. Bem-vindos aí para nós fazermos o nosso segundo dia aí da campanha de 40 dias de jejum e oração. Bem-vindos aí para podermos juntos caminharmos nesses 40 dias de jejum e oração. Está dando para ouvir a voz aí? Legal? Mais um minutinho, daí nós já vamos iniciar aqui o nosso momento devocional e nosso tempo de oração também. Muito bom dia para você que está se conectando agora. Obrigado, Nelly, pelo retorno. Bom dia, Solmiro, irmã Mali, Nelly. Bom dia, Andressa, Mirta. Muito bom dia, meus irmãos. Nós vamos dar início então ao nosso segundo dia então da campanha. Muito obrigado por estar nos acompanhando, estar conectado conosco também. Hoje é o dia 2 da nossa campanha de 40 dias de jejum e oração. Estamos falando sobre o cuidado de si mesmo, né? Ontem falamos um pouco aí já de início sobre essa questão de nós muitas vezes cuidamos do outro e esquecemos de cuidar de nós. Então essa primeira semana aí, né, nós vamos ter assuntos aí direcionados por isso, sobre esse cuidado que nós precisamos ter com nós mesmos, para que possamos ter condição de cuidar do nosso próximo, né? Então hoje o subtítulo hoje desse devocional é Eu vou enfrentar as provas com as ferramentas que Jesus usou. Nós sabemos que Jesus ele também tinha esse cuidado consigo mesmo, né? Cuidou bastante de pessoas que estavam ao seu redor e pessoas que iam encontrando no meio do caminho. Mas nós temos a percepção também quando estamos lendo a história da palavra de Deus, estamos lendo sobre o Senhor Jesus, ele também tinha esse cuidado com ele mesmo, né? Então hoje nós vamos ver um aspecto desse cuidado, o que Jesus usou para poder cuidar de si mesmo, em um momento que ele passou aí, né, por sentimentos de dores, né, de aflição, qual foi as ferramentas que ele usou. O livro de Marcos, capítulo 14, o versículo 34, diz assim: E lhes disse, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Esse texto está falando sobre a situação já final aí do Senhor Jesus, quando ele estava prestes aí para passar pelo sacrifício da cruz, né? Então a Bíblia diz que ele tem uma aflição e ele se retira para poder ter um tempo então de oração, né, junto ali com alguns discípulos. E é isso que nós vamos fazer esse devocional nessa manhã, sobre esse assunto, né? E diz assim o devocional: assim como a alegria é uma das emoções universais, a tristeza também é. Isso pode parecer óbvio, mas muitos cristãos acreditam que a tristeza é um sentimento que não pode fazer parte da vida. Ainda pior, esquecem que o nosso Senhor Jesus sentiu tristeza mortal. Então a tristeza, ela também, existem momentos que ela aflora na nossa vida no decorrer da nossa caminhada, né? E isso é normal, nós estamos vivendo aqui em um mundo, né, cheio de situações que muitas vezes mexem com o nosso sentimento. E o próprio Senhor Jesus, os seus discípulos, né, quando nós olhamos para os profetas, quando nós olhamos para os personagens bíblicos, nós conseguimos enxergar que muitos deles passaram também por essas situações, mas permaneceram firmes, né, com o Senhor. Você consegue perceber o que é uma tristeza mortal? Assim como existe o pico da alegria, também existe a tristeza profunda, que no caso do Senhor Jesus fez com que ele se sentisse como morto, antes de ter morrido. Você já sentiu essa tristeza mortal?
Então tem muitas pessoas hoje que passam por esse momento de tristeza, né? E é realmente como se fosse algo que paralisasse a vida do ser humano. E aqui nós estamos estudando um estudo que foi escrito por uma psicóloga, né? Provavelmente ela tem mais essa facilidade de olhar para isso, né? Para poder trabalhar o corpo humano, porque dependendo da forma que nós encaramos o sentimento, nós entramos aí numa depressão profunda, né? E aí, se não tem um acompanhamento, se não tem aí uma orientação médica, né, para nós podermos sair disso, a coisa fica mais complicada. Então ela está indo nesse sentido, né? Não é que o Senhor Jesus entrou numa depressão, mas passou por esse momento. E ela está dando aqui as ferramentas para que eu e você possamos então vencer esse momento aí de tristeza mortal. A tristeza existe e é preciso aprender a lidar com ela. Que grande desafio nós temos. Deus permite momentos de tristeza, mas Ele também providencia as ferramentas para que possamos enfrentá-la. Se eu e você estamos vivendo alguma tristeza, podemos contar com as ferramentas de Deus. Então, se nós passamos aí por um momento de tristeza, nós temos disponíveis para nós ferramentas de Deus para que nós possamos vencer esse momento de tristeza. Alguns cristãos proclamam um evangelho distorcido, dizendo que a vida com Cristo é um caminho de pleno triunfo e alegria, né? A gente observa hoje muitas pessoas anunciando, né? Colocando o evangelho como se fosse algo que imunizasse a pessoa e que desse a ela só momentos de alegria, né? Que não tivesse mais momento de tristeza e nem fosse preciso mais passar por nenhum tipo de sofrimento. E isso é uma grande mentira, né? Isso é uma farsa. O evangelho ele não te deixa imune das situações que tem e acontece no mundo. Então nós precisamos pensar sobre isso e lembrar que tem as ferramentas para que eu e você possamos então também vencer esses momentos. De fato, espiritualmente isso é verdade, mas na dimensão humana nem sempre é assim. As redes sociais estão cheias de fake news sobre a vida cristã. E infelizmente isso tem confundido a mente de muitos. Por outro lado, quando as pessoas percebem que o cristão pode permanecer estável apesar da tristeza, recebem notícias do verdadeiro evangelho. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Salmos 23, versículo 4, é um salmo aí bem conhecido de todos nós, né? Que nos dá já uma direção, uma orientação aqui, né? Que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, né? Então nós precisamos lembrar disso também, que em meio ao sofrimento, em meio à tristeza, o Senhor está presente conosco, né? Nos amparando, nos consolando, nos confortando, trazendo em nós o bom ânimo para que nós possamos seguir a nossa caminhada até que Ele venha. E sobre as ferramentas para lidar com a tristeza, podemos perceber duas delas nessa passagem bíblica falando sobre o Senhor Jesus: a oração e a companhia. A importância de nós orarmos e de nós termos esses parceiros de oração, amigos que estejam próximos de nós e que sejam parceiros nossos nesse tempo de oração na nossa caminhada cristã. Uma pergunta: você tem amigos de intercessão? Você tem amigos que oram com você? Não só nos momentos bons da vida, mas principalmente nos momentos difíceis? Você tem amigos que você pode compartilhar a sua dificuldade, esse momento de tristeza que nós estamos mencionando aqui nesse devocional? Importante nós termos esses amigos que nós podemos abrir o coração e orarmos juntos, para que o Senhor possa nos fortalecer, possa curar nossa alma e possa nos dar condições de continuarmos seguindo o nosso caminho. Jesus, em meio à sua grande tristeza, foi orar, mas não foi sozinho, ele tinha amigos. Apesar de os discípulos não terem conseguido ficar em oração com Jesus, por se deixarem vencer pelo sono, a estratégia utilizada por ele foi clara: estar perto de pessoas que possam apoiar com acolhimento, companhia e oração. Isso faz muita diferença. Em meio às tristezas profundas, Deus providencia ajuda, mas é necessário reconhecer nossa condição emocional, a atentar para o autocuidado com tais situações. Jesus assumiu sua tristeza mortal,
e além de orar, pediu companhia. Eu tenho experimentado isso na minha vida nesses últimos anos e tenho compartilhado isso com algumas pessoas também e algumas vezes compartilhado nas minhas ministrações também na igreja, aonde estou hoje pastor. Que nós temos diversas situações que acontecem na vida, mas esse ambiente de igreja, onde nós, povo de Deus, vive, congrega, né, adora junto, tem comunhão, ouve a palavra, é um ambiente onde o Senhor Jesus tem usado para poder curar muitas pessoas. Então esse ambiente é um ambiente que Deus tem me ajudado, tem me levantado pessoas acolhedoras, amigos, que oram juntos, que motivam, que orienta, que aconselha. Esse ambiente de igreja é um ambiente onde nós podemos encontrar muitas coisas e uma delas são companhias, né, de pessoas que podem orar conosco para nos ajudar a sair desse momento, né, de tristeza, dessas aflições que nós vivenciamos muitas vezes. Nesse ambiente nós podemos encontrar aí pessoas para nos ajudar. Os discípulos não conseguiram orar, mas pelo menos estavam perto. Jesus estava vivendo uma dor profunda devido à consciência daquele momento. Morrer na cruz, sofrer, ser maltratado, envergonhado, sentir dores físicas terríveis e absolver os pecados de todos os tempos. Quanta tristeza, né? Então nós estamos falando aqui do episódio da cruz, né? Do Senhor Jesus sentindo aí aquele momento que ele está já prestes a ir para a cruz, né? E a Bíblia diz que isso foi uma aflição tão grande que nos poros do corpo de Jesus começou então a sair sangue, né? De tanta aflição que era esse momento, né? E foi por mim e por você, foi pelo meu pecado, pelo seu pecado, pelo pecado da humanidade que ele sofreu tudo isso e sentiu essa tristeza mortal que queria paralisá-lo. E ele encontra aí então essas duas ferramentas, a ferramenta da oração e amigos, né, companheiros, pessoas próximas ali para poder ajudá-lo. Provavelmente você já sentiu uma tristeza profunda. Lembre-se de que é possível superar esses momentos e que todos os discípulos de Jesus estão sujeitos a tal emoção. Jesus Cristo sabe quão profunda é a tua dor e tem poder para consolar, fortalecer, acalentar, o ser provedor de esperança nos piores momentos da vida. A palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas que a alegria, ela vem pela manhã. Por vezes, o choro dura muitas noites. E neste tempo de espera, busque a companhia de pessoas sábias e ore até que a alegria chegue novamente em alguma dessas manhãs. Então, uma orientação aqui desse estudo, né? O choro, às vezes, dura muitas noites. Mas em alguma manhã a alegria, ela retornará. E nesse espaço, nesse momento, eu e você precisamos orar, precisamos buscar ao Senhor para que possamos juntos encontrar alegria novamente. O tempo da tristeza profunda também pode ser um espaço para a manifestação da multiforme graça de Deus, através da oração e da comunhão. Um tempo de autocuidado e ao mesmo tempo de testemunho do poder de Deus. Então, um momento de sofrimento também é uma oportunidade para nós podermos juntos vencer esse momento e automaticamente, após vencermos isso, em nome do Senhor Jesus, através da graça do Senhor, podemos também testemunhar a grandeza de Deus, o favor de Deus que é estendido sobre as nossas vidas, a maneira que Deus usou para poder nos tirar desse sofrimento, desse momento de tristeza, a forma que Deus usou pessoas. Então é uma ferramenta também para nós podermos testemunhar do grande amor de Deus para com as nossas vidas e das pessoas que Deus tem conectado sobre as nossas vidas também. Então são oportunidades que nós temos. A aplicação desse estudo de hoje, a oração que é feita aqui, o autocuidado pode significar ser cuidado e acompanhado por pessoas amáveis e sábias. Quão preciosos momentos de oração. Entristecer-se também é viver. Que o Senhor possa nos ajudar a ultrapassar as tristezas das nossas vidas, com perseverança
e oração, juntamente com pessoas que possam ser nossos amigos de oração. Muito bem, um devocional aí muito rico, né, nessa manhã, que trabalha aí a nossa questão emocional, que nos dá ferramentas que nós podemos então vencer aí esses momentos de tristeza profunda e podemos então, com a graça de Deus, continuar a nossa caminhada. No nome de Jesus. Meus irmãos, nós queremos ter um tempo de nós orarmos, de pedirmos algumas coisas ao Senhor nessa manhã. Primeiramente, quero mencionar aqui os pedidos de oração da convenção. Como eu falei ontem, né, cada dia da semana eles vão mandar um pedido de oração por algo específico da convenção. E hoje os pedidos são para nós orarmos pela nossa igreja local. Nós queremos juntos, né, cada um de nós podemos orar pela nossa igreja local, pedir ao Senhor para poder continuar cuidando, continuar sustentando cada igreja, né, sustentando cada irmão, cada irmã. Precisamos orar também pela liderança da igreja local, né? Você pode orar pela liderança da igreja a qual você faz parte, para que o Senhor possa abençoar a liderança, para que ela possa ter visão do reino, para que ela possa caminhar segundo a vontade do Senhor. E também queremos orar também pela nossa vida ministerial pessoal. Cada um de nós podemos orar pela nossa vida ministerial também, para que o Senhor possa nos usar, possa nos abençoar e possa, com a sua graça, nos sustentar. Eu tenho falado isso, né, que às vezes nós pensamos que o ministério é só você estar na frente ali, pregando a palavra, pregando o evangelho, e na verdade o ministério ele tem vários fatores, né? E todos nós somos muito úteis para a obra do Senhor e para o reino de Deus. Cada um de nós, dentro da nossa função, temos uma importância muito grande para o reino de Deus e ninguém faz nada sozinho. Nós precisamos de pessoas para que o reino de Deus possa continuar fluindo e acontecendo. E que bom que cada um tem uma finalidade dentro da obra de Deus, dentro do reino de Deus, e o Senhor nos usa aí com a sua multiforme graça, né, que está estendida sobre nós. Eu quero pedir também hoje oração também pela vida do Rudy Burros, de Novo Sarandi, né? Ontem foi feito um pedido para nós podermos orar por ele. E ontem também a netinha do pastor Dercy, ali de Novo Sarandi também, passou por uma situação bem desagradável, né? Ela está internada hoje em Toledo, fazendo um processo aí, vários exames, né? E nós temos orado desde ontem à noite por ela. E quero pedir então hoje para que você possa me ajudar também em oração pela vida da Eloá, que é neta do pastor Dercy, da igreja Filadélfia, ali de Novo Sarandi. Também a mãe da Daniele, né, de Guarantã do Norte, ontem também colocou o pedido aqui para nós orarmos por ela. Amanhã ela vai passar por uma cirurgia e nós queremos então orar também pela Daniele, pedindo ao Senhor para que possa providenciar todas as coisas, que possa cuidar também nesse tempo de cirurgia. Eu quero pedir oração também para uma família aqui de Nova Santa Rosa, o Soosvino, né, e a dona Vilma Navaroski, né, também estão passando por um momento de muita aflição, né, e nós queremos pedir ao Senhor para que Ele possa acolher essa família, possa sustentá-los e que eles possam, no meio de tanto sofrimento também, encontrar a graça do Senhor, encontrar uma alegria que não é passageira, né, e essa alegria somente o Senhor Jesus pode dar a cada um de nós. Mesmo passando por momentos difíceis, o Senhor Jesus, Ele pode mudar tudo e pode nos sustentar. Em nome de Jesus. Se você tem algum pedido de oração, você pode mandar para mim depois esse pedido no particular, ou você pode escrever embaixo nos comentários. E então no próximo encontro, amanhã, 6 horas da manhã, nós vamos estar com esse nome aqui também, esse pedido, e nós queremos orar juntos. Se você tem algum pedido particular também, eu gostaria que você apresentasse isso ao Senhor nessa manhã, para que juntos nós possamos orar e interceder para que o Senhor possa agir segundo a vontade dEle. Muito bem, meus irmãos, vamos orar? Vamos clamar ao Senhor juntos, com a companhia aqui, mesmo que seja online, né? Mas que possamos juntos interceder por cada um desses pedidos. Oremos. Senhor, no nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor pela rica oportunidade de podermos estar nessa manhã, novamente, Senhor, juntos aqui, conectados, Senhor, numa mesma direção, no mesmo pensamento, Senhor, numa mesma intenção de crescermos, de ouvir a Tua voz
e de também, Senhor, colocar a nossa dependência no Senhor Jesus. Nessa manhã nós queremos, Deus, fazer pedidos de oração ao Senhor, apresentar ao Senhor, Deus, aquilo que nós temos como pedidos nessa manhã. Primeiramente, queremos lembrar da nossa igreja local, Senhor, pedindo ao Senhor para que o Senhor possa abençoar cada igreja local, cada igreja, Senhor, que está em determinado local nessa manhã. E especificamente hoje quero pedir para nós aqui em Nova Santa Rosa, pedindo ao Senhor para que o Senhor possa continuar sustentando, Senhor, cada trabalho, Senhor, dessa igreja, cada ação dessa igreja. Pedindo ao Senhor, Deus, para que tudo aquilo que está sendo realizado, tudo aquilo, Senhor, que está sendo movimentado nessa igreja, que não seja um ativismo, Senhor, mas que seja algo realmente direcionado para resgatar o perdido, Senhor, no nome de Jesus. Que as mãos do Senhor possam estar sobre a igreja local aqui em Nova Santa Rosa e que nós possamos ter, Deus, essa percepção, essa visão de que o Espírito Santo do Senhor está agindo, trabalhando nas nossas vidas e através das nossas vidas, Senhor. No nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Queremos apresentar a nossa igreja local diante do Senhor, clamando pelas Tuas mãos poderosas, agindo, se manifestando, Senhor, para que vidas possam ser tocadas, libertas, salvas, curadas, no nome de Jesus. Ó Deus, e da mesma forma nós pedimos pela liderança da igreja, que a liderança da igreja, Senhor, possa estar sensível à Tua voz, que possa estar sendo orientada pelo Teu Espírito, Senhor, que possa estar tomando passos, decisões, segundo a vontade do Senhor, Deus. Continua, Deus, trabalhando sobre a liderança da igreja. Continua, Deus, tocando o coração de cada membro, Senhor, que faz parte da liderança da igreja. E que juntos, Senhor, possamos caminhar naquilo que é propósito do Senhor para a Igreja Batista Independente, Senhor, aqui em Nova Santa Rosa. E que possamos viver os planos do Senhor, Deus, aqui nesse lugar, no nome de Jesus. Nós colocamos a nossa igreja local na dependência do Senhor. E queremos orar pela nossa vida ministerial, Senhor. Sabemos que temos diversos ministérios, Deus, dentro da igreja, Senhor, e nós queremos pedir ao Senhor pelo ministério pessoal. Que o Senhor possa, Deus, em nome de Jesus, nos revestir com a Tua graça, nos revestir com o poder do alto, Senhor. Que nós possamos fazer aquilo que precisamos fazer e realizar aquilo que precisamos realizar, não pela força do nosso braço, mas pelo poder do Teu Espírito, Senhor. Reveste cada um de nós. Ó Deus, fortalece cada um de nós. Nos dê, Deus, unção do Teu Espírito, para que possamos realizar com eficácia a Tua obra, Senhor. Para que possamos fazer, Deus, aquilo que o Senhor tem pedido a cada um de nós, com tranquilidade, Senhor. Sabendo que existem obstáculos, mas que no nome do Senhor nós podemos fazer. E a Tua palavra, Senhor, nos dá a garantia de que se nós estivermos revestidos com a Tua graça, estivermos andando na Tua vontade, nós seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Por isso nós Te apresentamos, Senhor, esse pedido, para que o Senhor possa sustentar a vida ministerial, pessoal de cada um de nós. Queremos lembrar de orar, Senhor, nessa manhã, pelo irmão Rude Burros, Deus, ali de Novo Sarandi. Ó Deus, que o Senhor possa continuar cuidando da vida desse irmão ali, Senhor. Sustenta ele com a Tua graça, os familiares ali próximos, Senhor. Todo o cuidado que é necessário, que as Tuas mãos possam estar ali presente. Ó Deus, fazendo aquilo, Deus, que lhe apraz. Em nome de Jesus, que as mãos do Senhor, Deus, possa acolher a vida do nosso irmão ali, juntamente com a sua família, que em tempos, Deus, de crise, em tempos de dificuldade, eles possam ver a alegria do Senhor também, possam ver as mãos do Senhor agindo sobre todas essas coisas. Senhor, nós queremos orar pela Eloá, Senhor, a neta do pastor Dercy, que ontem, Deus, se sentiu mal, teve que ir às pressas para o hospital, Senhor, ainda está internada, fazendo uma bateria de exames, e nós queremos pedir ao Senhor pela pequena Eloá, Senhor. Ó Deus, continua cuidando da vida da Eloá, Senhor, continua com as Tuas mãos estendidas sobre ela. Ó Deus, sustenta ali o pastor Dercy, juntamente com a sua esposa, a filha, Senhor, o genro ali. Ó Deus, sustenta-os. Nós queremos pedir ao Senhor, ao médico dos médicos, que pode, Senhor, curar, pode restaurar, pode fortalecer,
o Senhor possa colocar as suas mãos ali sobre os médicos que estão cuidando da Eloá, e que a tua graça possa encontrar ali, Deus, a Eloá e restaurar a saúde dela, para a glória do teu nome, Senhor. Ó Deus, queremos pedir pela vida da Daniele também, ali de Guarantã do Norte, pedindo ao Senhor, Deus, amanhã será feita uma cirurgia, ó Deus, que o Senhor possa entrar com providência, guardando a vida, Senhor, da Dani, guardando o coração dela nas tuas mãos, Senhor, e que possa ser uma cirurgia tranquila, Senhor, que ela possa entregar tudo nas tuas mãos também e que possa passar por esse momento também. E pedimos, Deus, após a cirurgia, que o Senhor possa também restaurar ela, a saúde física, que ela possa voltar à normalidade, Senhor. Colocamos a vida da Daniele nas tuas mãos e pedimos que o Senhor também possa guardar ela de todo mal, Senhor, no nome de Jesus. Senhor, eu quero pedir pela vida do Sr. Osvino, a dona Vilma ali, os familiares, os filhos, as filhas, e sabemos, Deus, que eles têm enfrentado dias difíceis, ó Deus, dias de desespero, mas nós queremos clamar pela sua graça sobre a vida, Senhor, dessa família nessa manhã. O Senhor conhece a situação que a família está vivenciando, sabe, Deus, a situação espiritual que também, Senhor, é um desespero. E nós pedimos ao Senhor para que o Senhor possa intervir sobre essa família, Senhor. Coloca as tuas mãos, ó Deus, que através do teu Espírito, Senhor, vidas possam ser transformadas, tocadas. Ó Deus, que tudo possa mudar, Senhor, ali naquele ambiente. Que esse ambiente familiar, Senhor, possa experimentar da graça do Senhor. Traga, Senhor, a tua presença sobre aquela casa, sobre aquele lar. E que aquela família ali, Senhor, possa ter a percepção da tua presença e o toque do teu Espírito, Senhor, sobre a vida daqueles que precisam ser tocados e transformados pelo poder do Evangelho. No nome de Jesus, Espírito Santo do Senhor, nós colocamos essa família nas tuas mãos e clamamos pelas poderosas forças do Senhor sobre essa família, no nome de Jesus, para a glória do teu nome, Senhor. Nós queremos ainda pedir ao Senhor, se há algum pedido que está sendo mencionado, Senhor, nessa live, se há alguém que está clamando por algo, Senhor, que não foi mencionado, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Por isso, nessa manhã, nós queremos apresentar esses pedidos diante do altar do Senhor e reconhecer, Senhor, a nossa fragilidade, reconhecer que somos pequenos, mas que o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, Senhor. O Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor é soberano sobre cada situação mencionada aqui. E nós queremos pedir ao Senhor para que o Senhor possa fazer, se cumprir, cada uma dessas coisas que foram mencionadas, segundo a vontade do Senhor e segundo o querer do Senhor. Ó Deus, continua abençoando o nosso dia, que sua presença possa ser manifesta sobre a vida de cada um de nós e que possamos encontrar o sustento da tua graça em decorrer desse dia, Senhor, no nome de Jesus. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Obrigado aí por ter nos acompanhado na live nessa manhã novamente. Amanhã às 6 horas da manhã nós estaremos aqui novamente. Eu vou pedir que você possa compartilhar essa live novamente hoje, para que outras pessoas possam ser também alcançadas através do Evangelho. Deus abençoe você, muito obrigado pela sua companhia. Seguimos juntos, amanhã estamos aqui no mesmo horário, em nome de Jesus. Um ótimo dia para você e para toda a sua família. Forte abraço, Deus abençoe você. Até mais.